Olá, filhos amados do Senhor Deus. Façamos uma oração para que o Espírito Santo fale aos nossos corações hoje. Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade, que o Espírito Santo, o nosso professor, venha e fale aos nossos corações, que a cada dia nós possamos aprender mais sobre a tua santa palavra. Te agradecemos por amor a Jesus. Amém. Capítulo hoje, número 3 de 2 Samuel. Nesse capítulo nós veremos a respeito dos primogênitos de Davi, a respeito de Abner, aquele que era a mão direita do filho Isbosete, que um dos poucos que sobraram de Saul, e o fim trágico de Abner. Vejamos a partir do versículo 1. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Como Davi era odiado por Saul, imagina agora que Saul estava morto. Porém, Davi se ia fortalecendo, porque o povo de Judá era muito mais populoso, e também o Senhor havia ungido a Davi, que seria o novo rei de todo Israel. Mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo, ou seja, não tinham a unção do Senhor para com eles. Do versículo 2 em diante são falados sobre os primogênitos de Davi. E a Davi nasceram filhos em Hebron, e foi o seu primogênito Aminon. E de Aionã a Gisraelita, e o segundo, Quileabe de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Gessur. Já tem outros ali, mas até este Absalão, que é interessante, porque esse aqui dará dor de cabeça ao seu pai Davi. Olha o que é alguma palavra de algum rei ou alguma pessoa importante, um presidente, um prefeito, um governador, pode cair mal aos olhos de alguma pessoa importante que está ao seu lado. Abner era uma pessoa que era a mão direita daquele outro rei, daquele filho de Saul. Mas vejamos o que ele fala que levanta a ira de Abner. Vejamos o versículo 7. E tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aia. E disse Isbosete a Abner: por que entraste a concubina de meu pai? O que ele tinha de ficar se incomodando com isso, não é mesmo? Vejamos o versículo 8. Então se irou muito a Abner pelas palavras de Isbosete e disse: sou eu cabeça de cão que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi. E tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus Abner e outro tanto, que como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer. Versículo 10. Transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Nem ainda uma palavra podia responder a Abner, porque o temia. Ou seja, quando Abner falou tudo aquilo para ele, desabafou, como nós dizemos no nosso linguajar do interior, aí você imagina a situação que ficou entre ele e aquele rei. E aquele reinado, como que estava? Já estava demonstrando que estava decaindo? Para que se importar com uma coisa que já não tinha mais valor, praticamente moral? A mulher já era viúva, Saul já estava morto. E o que diferença fazia? Não era mulher mesmo, era apenas uma concubina? Então o que ocorre com Abner? Abner vai buscar aliança com Davi. Mas como Abner havia matado o irmão de Joabe, Joabe estava magoado com ele. E o que Joabe cria? Cria uma contenda que vai fazer mal aos olhos de Davi. Versículo 26. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Olha só. Versículo 27. Tornando, pois, Abner a Hebron, Joabe o tomou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo. E feriu-o ali pela quinta costela, e morreu, por causa do sangue de Asael, seu irmão. Ou seja, vingou o sangue do seu irmão. Mas não era em guerra. E agora, aos olhos de Davi, isso foi mal. Se fosse em guerra, tudo bem. Se tivesse até sido julgado, né, pelos sacerdotes, tudo bem. Mas e agora? Foi a traição. Versículo 28. O que Davi, depois ouvindo, disse: inocente sou eu, e o meu reino para com o Senhor para sempre é do sangue de Abner, filho de Ner. E aqui, meus irmãos, tem a sequência de que ele faz
maldição para a casa de Joabe e da casa dos pais de Joabe. Muitas vezes a gente levanta coisas que são para o nosso mal, sem intenção, e muitas vezes são coisas até intencionadas, como é o caso do Joabe. Pense nisso, meus amigos. Sempre procuremos ficar ao lado e sempre nos caminhos retos do Senhor. Fiquem com o Senhor Deus. Até a próxima.